A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta, que faz o cafezinho com Jesus. Amém? Bom, tenho certeza que você já estava ansioso para esse novo estudo, né? Toda semana a gente termina um, começa outro, e assim a gente vai se edificando na palavra de Deus, né? Bom, meus irmãos, o estudo de hoje vai começar com o tema O Discipulado. Vou explicar o porquê. Bom, primeiro porque você quando vem para Jesus, você tem que entender que você não é mais a velha criatura. Você agora é uma nova criatura, né? E quando você se transforma numa nova criatura, as coisas velhas já passaram. Você tem que entender isso. Não pode as pessoas que vêm para Jesus agora viver as coisas do passado, praticar as coisas do passado. Exemplo, eu outrora era cantor de rap, eu cantava rap, né? Eu fazia minhas músicas e cantava. Então eu saía, aí eu usava cigarros, usava drogas, bebia, se prostituía, e aí eu vim para Jesus. Não posso mais fazer as mesmas coisas. Agora eu tenho que abandonar as coisas da velha criatura. Tá entendendo? Pois bem, o discipulado número 1. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, que é o versículo tema do nosso estudo, né? Você vai procurar aí 2 Coríntios capítulo 5, tá bom? Bom, deixa eu te explicar aqui que às vezes você não tem muito conhecimento de Bíblia, né? Dentro do Novo Testamento você vai encontrar Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles estão na sequência. Mateus, Marcos, Lucas e João. É os 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos, aí vem Atos dos Apóstolos, que quem escreveu foi Lucas. Lucas, que não andou com Jesus, mas andou com Paulo, era médico, e ele escreveu Atos dos Apóstolos. Passou Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a primeira carta de Paulo, já convertido, aos romanos, porque Paulo não era convertido, ele era Saulo e perseguia os cristãos. Aí o perseguidor se perseguido. Agora, Saulo, que virou Paulo, ele manda a sua primeira carta aos romanos. Aí você vai achar aos romanos. Passou aos romanos, você vai encontrar a primeira carta que Paulo também mandou para os coríntios. Depois ele mandou a segunda carta para eles de novo. Então, existe 1ª e 2 Coríntios. Entendeu até aí? Bom, você vai encontrar 2 Coríntios capítulo 5. Toda nessa explicação para que você tenha um pouquinho de entendimento bíblico, né? No capítulo 5, que é o número maior em negrito, você vai ver o capítulo 5 aí. Ele é chamado de capítulo. E os números menores é chamados de versículos. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 5, verso 17... está escrito desta maneira, ó, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, olha o que está dizendo aqui, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Tá entendendo? E se você é uma nova criatura, nada pode vir contra você agora, porque você agora pertence a Cristo, não pertence mais ao mundo. Entendeu até aí? Então, esse é o tema base do O Discipulado. E nós vamos aprender 7 passos. Tá entendendo? Nós vamos entender sobre o ID, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a igreja, títulos e cargos dentro de uma igreja, o convite do batismo e santificação. Nós vamos falar um pouquinho dos dons e só um pouquinho uma vida com Deus. São 7 passos. Isso é estar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Se você seguir essas 7 coisas que eu vou falar dentro desse estudo, você está em Cristo. E se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Esse discipulado, com 7 pontos, te ajudará a ter uma compreensão de como seguir uma vida santa ao Senhor. Precisamos esvaziar-se dos nossos conhecimentos, meus irmãos, para a gente dar lugar ao conhecimento de Cristo. Porque não tem como colocar água num copo cheio, vai transbordar. Tá entendendo? Então primeiro você tem que tirar o que está dentro, é esvaziar-se do mundo, para se encher de Deus, porque tem muita gente cheia do mundo e vazia de Deus. Tem muita gente assim, cheia do mundo e vazia de Deus. E quando vão pregar, prega sobre os evangélicos e não prega sobre o evangelho. Eles não falam do evangelho, mas falam dos evangélicos. Isso não é pregação. Tá entendendo?
Agora, corrigir é uma coisa, agora ficar falando da vida alheia é outra. Então você vai aprender nesses 7 passos aqui, o discipulado. Pois muitos, meus irmãos, muitos, ao conhecer a igreja, acabam não conhecendo a Cristo, como as Escrituras ensinam. E muitas das vezes, o novo cristão, sendo uma nova criatura, necessita de leite, por ser menino. Mas ao crescer, poderá comer um alimento sólido. Quer conferir comigo? Hebreus, capítulo 5, 13 e 14. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. Carta aos Hebreus. Vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim, ó: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Não é uma palavra ofensiva, tá? Mas é só para você entender que você está em crescimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, eu estou enquadrado no versículo 14. Você que está começando agora está enquadrado no versículo 13. Então, eu, que sei discernir tanto o bem quanto o mal, estou com o meu costume, meus sentidos exercitados, eu posso te ensinar alguma coisa. Tá entendendo? Então, baseado em Hebreus, capítulo 5, verso 13 e 14, hoje começa o seu discipulado. Está preparado? Portanto, aprenda a adquirir conhecimento para salvar-vos do engano e assim salvar-vos a outro. Amém? Eu vou apresentar um discipulado para você. Como um pastor, eu vou te dar o discipulado como ele é. Primeiramente, vou explicar o que é discípulo, discipulado e discipulado, tá? Tem que entender essa palavra. O que significa discípulo? Significa aluno ou aprendiz. Na multidão de pessoas que seguem o cafezinho, acabaram se tornando meu aluno ou meu aprendiz. Por quê? Porque todos os dias eu estou ensinando a palavra. E aí aqueles que ouvem e praticam são bons alunos. Tá entendendo? E o que é discipular? Significa ensinar. É o ato daquele que está explicando. Eu estou agora discipulando vocês. E o que significa discipulado? Significa uma pessoa que foi ensinada. Então você vai ser discipulado por mim e assim você vai ser um discípulo. Amém? Não inventa conversinha que o pastor Alex está montando uma nova igreja com vários discípulos. Não. Desculpa. Mas a Bíblia Sagrada fala para a gente fazer discípulos. Então, o que significa discípulo? É um aluno, é um aprendiz. Então, tira a palavra discípulo e entenda que você é um aluno, é um aprendiz. E você está aprendendo agora com a palavra de Deus. Deu para entender até aí? Agora vamos para o estudo discipulado, tá? O discipulado. A primeira coisa que eu quero falar é o ID, porque o ID não vem para você. Primeiro ele vem para o professor, ele vem para mim. Isso está enquadrado em Mateus 28, 19 e 20. Eu quero ler. Mateus, capítulo 28. Achei. Versículo 19 e versículo 20 diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, olha, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem uma trindade. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu quem? Jesus, vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Esse ID é para que, é como se fosse o meu diploma, é o meu certificado que eu posso mostrar para você que eu posso fazer o que eu estou fazendo agora. Pastor Alex, quem te deu o direito de pregar o cafezinho para multidões? Mateus 28, 19 e 20. Pastor Alex, quem foi que disse que você pode fazer isso? Mateus 28, 19 e 20. Pastor Alex, quem é você para ficar pregando para o mundo todo sobre o discipulado, sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus? Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Parou aí? Não. 1 Pedro 2,9, vamos dar uma lida. Vamos lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Mas vós
sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, olha a palavra, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou povo adquirido. Mas por que eu sou tudo isso? Para anunciar as virtudes ou o poder daquele que me tirou das trevas, que outrora fumava, roubava e mentia, para a sua maravilhosa luz, transformação total, libertação completa. Quem fez isso? Jesus. Deu para entender até aqui? Eu tenho esse chamado. Agora eu tenho certeza que você também tem o seu. Somos escolhidos para anunciar o poder de Deus. Nós somos escolhidos. Tá entendendo? Eu acredito que essa primeira parte aqui você já deu para compreender um pouquinho, que vai ser interessante o discipulado, feito pelo pastor Alex. Meus amados irmãos, procure não só ler, não só ouvir, mas também praticar. Amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.